Uma nação escolhida por Deus, Israel, que enfrentou tantas batalhas desde o Antigo Testamento e, através de Deus, venceu todas e, atualmente, uma guerra que dizimou centenas de pessoas. Dentre tantos países espalhados pelo mundo, o Criador elegeu Israel para ensinar aos demais povos a sua palavra. O povo de Israel é a nação santa, em que o próprio Senhor escolheu. Deus não precisava escolher um povo, mas ele decidiu escolher Israel para mostrar o seu amor e poder. O livro de Deuteronômio, capítulo 7 e versos de número 7 ao 9, nos diz o seguinte: O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós ereis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Se Deus escolheu Israel para ser nação eleita, por que o país enfrenta uma guerra com tantas mortes, inclusive de crianças inocentes? O que está acontecendo com o mundo? No vídeo de hoje, você descobrirá tudo sobre esses acontecimentos e, inclusive, que a Bíblia em si já havia profetizado sobre essa guerra. Mas, antes de darmos início ao nosso tema de hoje, já peço que curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal se não for inscrito, toquem no sininho para receber os novos vídeos e compartilhem com amigos e familiares para que a mensagem de Deus se espalhe pelo mundo. Existem versões não bíblicas e bíblicas para esses acontecimentos. E antes de falar sobre cada uma delas, precisamos entender lá do início esse conflito entre Israel e Palestina. Esse atrito entre as duas nações é antigo e não se limita aos ataques atuais que estão acontecendo, porém pouco se sabe como tudo começou. Voltaremos um pouco no tempo, no ano de 132 a.C. Nessa época, o Império Romano dominava a região que hoje é conhecida como Israel. Havia um líder judeu chamado Bar Kokhba, que liderou uma revolução contra Roma entre os anos 132 e 135 d.C. A revolução foi reprimida pelas forças do imperador Adriano. Como retaliação, Adriano tirou as terras dos judeus e enviou muitos deles para o exílio, substituindo-os por povos descendentes dos antigos cananeus. Em 1948, com a criação do Estado de Israel, a ONU tentou dividir a região, mas essa divisão nunca foi bem aceita. Jerusalém, por sua vez, se tornou um ponto de disputa, com Israel a querendo como sua capital e os palestinos reivindicando-a como a capital da Palestina. Posteriormente, Israel entregou partes da faixa de Gaza à autoridade palestina. No entanto, em 1987, o Hamas, que é um grupo terrorista, assumiu o controle da faixa de Gaza, declarando sua intenção de destruir o país vizinho. O grupo não reconhece Israel como um Estado e exige seu território, enquanto Israel exige reconhecimento como Estado judeu. Esse é o principal motivo da guerra atual. Agora que você já sabe o contexto deste conflito histórico que já fez milhares de vítimas, vamos analisar o que a palavra do Senhor diz sobre essas guerras que estão acontecendo, principalmente com os israelitas. É normal, principalmente para os cristãos, associarem as guerras contra Israel ao fim dos tempos, mas não se engane, ainda não é o fim, apenas o início das dores. O conflito que Israel tem enfrentado vem desde antes, como dito anteriormente. A nação de Israel sempre foi perseguida e há uma grande explicação para isso. Segundo a Bíblia, é porque Deus tem um plano com esse povo e Satanás quer a todo custo derrotar aquele povo que o Senhor escolheu. Por isso essa nação é sempre atacada por povos vizinhos. As tentativas de destruir Israel sempre serão em vão. Os perseguidores de Israel sempre vêm e vão, mas a perseguição contra essa nação irá permanecer até que Jesus venha resgatar seu povo escolhido. Portanto, esse conflito com Israel não é o principal indicador que já tenha chegado o período do fim. A grande tribulação ainda virá. Podemos comprovar esses acontecimentos através do livro de Mateus, capítulo 24 e versos de número 6 ao 8, em que o próprio Cristo disse: E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. A Bíblia em si cita alguns eventos que ocorrerão em Israel antes da volta do Messias. Esse período é conhecido como a Grande Tribulação. Abordarei a seguir de maneira clara para que você entenda esses eventos que serão um marco para a volta de Cristo. A primeira: o Senhor reunirá os
judeus a terra de Israel. O livro de Deuteronômio, capítulo 30 e verso de número 3 diz: Então o Senhor, o seu Deus, trará restauração a vocês, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Essa é uma passagem ao qual existe uma profecia para o povo de Israel, uma profecia de esperança e consolo em meio à aflição. Deus está dizendo que toda a terra está sob o seu controle e nada escapa de suas poderosas mãos. A segunda, o anticristo fará uma aliança de 7 anos de paz. Aliás, uma falsa paz com Israel. O livro de Daniel, capítulo 9 e verso de número 27 diz: Este rei fará um acordo de 7 anos com o povo. Decorrido metade desse tempo, denunciará o tratado e proibirá os judeus de fazerem qualquer sacrifício ou oferta. Posteriormente, como cúmulo das suas terríveis ações, o inimigo profanará completamente o santuário de Deus. Mas quando chegar o tempo determinado nos planos de Deus, o julgamento de Deus será derramado sobre esse assolador. Essa passagem da profecia de Daniel faz referência ao governo do anticristo na terra. Lembramos que Satanás é o príncipe do mundo, e mais uma vez temos a promessa do nosso Senhor de sermos firmes na fé e persistimos até o fim para receber o galardão de vida eterna ao lado do Rei Jesus. A terceira, a reconstituição do templo em Jerusalém. O livro 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versos de números 3 e 4 revela: Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Muitos ficarão cegos, enganados pelo falso Cristo, e ele dominará a terra por um período, e então sua máscara cairá. A quarta, o anticristo quebrará a sua aliança com Israel, o que resultará na perseguição mundial de Israel. Após esse período da falsa paz, Satanás quebrará a aliança com Israel e perseguirá os que não se converterem às suas ordens diabólicas. No livro de Apocalipse, capítulo 12 e verso 13, descreve bem essa situação que ocorrerá. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz a um menino. O dragão aqui falado simboliza Satanás, que perseguiu Jesus desde o ventre de Maria, a fim de que a promessa de Deus não se cumprisse. E no livro de Apocalipse, descrito através da visão de João, essa passagem faz referência à igreja. Quando diz mulher, o plano de Satanás é perseguir a noiva de Cristo, a fim de que os planos do Senhor não se cumpram. A Bíblia também nos revela acerca de Israel. Ela será invadida. O livro de Ezequiel traz essa profecia no capítulo 38 e versos de números 1 ao 6, que diz: Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Gog e Magog biblicamente representam os inimigos do povo de Deus. No fim dos tempos, esses inimigos se reunirão para lutar contra o povo de Deus, tentando destruí-lo. Mas, no fim, Deus trará vitória e destruirá todos os inimigos. A profecia de Ezequiel é clara ao revelar que o Senhor tem um propósito com Israel, permitindo que os inimigos invadam a nação, para que o povo de Israel se volte novamente para Deus. Ou seja, Deus usa uma situação caótica para trazer ensinamento para seu povo, o trazendo de volta à adoração. A quinta situação, Israel finalmente reconhecerá Jesus como o Messias enviado. O livro de Zacarias, capítulo 12 e verso de número 10, nos revela o seguinte: E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Apesar de toda a situação triste que Israel está enfrentando nos últimos dias, ainda não é chegado ao fim. Como dito anteriormente, muitas coisas ainda acontecerão e será necessário que os filhos de Deus estejam preparados para esse momento, quando o verdadeiro Cristo voltar e buscar a sua igreja. Como ser humano, talvez você se pergunte o porquê de tanto sofrimento, tantas vidas sendo perdidas injustamente. Não conhecemos os planos de Deus, mas quando as pessoas se afastaram do Senhor e abandonaram seus mandamentos, o Senhor permitiu inúmeros acontecimentos com o intuito de que o povo se arrependesse e voltasse para ele. Prova disso foi Jesus. O Senhor permitiu que Jesus, sendo santo, viesse à terra como ser humano, passasse por grandes tribulações, fosse humilhado, cuspido, rejeitado e crucificado, a fim de que a humanidade fosse salva através do sacrifício de cruz. Os sinais da volta de Jesus estão muito claros. Com tantas catástrofes na natureza, o amor de muitos se esfriando, a falta de sensibilidade com o Espírito Santo nas igrejas, fomes, terremotos, crimes bárbaros e inimagináveis. O cristão precisa em todos os momentos buscar o Senhor. É nele que encontramos forças para suportar
suportar o insuportável, Ele é o alívio para as nossas dores. Encerro esse vídeo com esse versículo que trará calma ao seu coração diante desse cenário todo em que Israel e o mundo está enfrentando. Talvez você esteja com a alma aflita pelas más notícias, mas medite na palavra do Senhor e tenha o descanso que seu coração necessita. Feliz é aquele a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas tua lei. Tu lhe dás alívio em tempos de aflição, até que se abra uma cova para os perversos. Pois o Senhor não rejeitará seu povo, não abandonará os que lhe pertencem. Salmos capítulo 94 e versos 12 ao 14. Como diz a passagem em Salmos, o Senhor disciplina a quem ama, mas também traz alívio em tempos difíceis. Alívio significa diminuição de peso, de carga, de fadiga, de enfermidade ou de sofrimento. Que o Senhor possa remover do seu coração qualquer peso ou carga que tem causado ansiedade e tem te impedido de descansar verdadeiramente. Agradeço a sua companhia até aqui. Que o Senhor Jesus abençoe tua família e compartilhem esse vídeo para que alcance mais pessoas. Não se esqueçam de tocar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Dessa forma o canal cresce e eu trago mais conteúdo. Comentem aqui embaixo o que acharam do tema de hoje e já deixem sugestões de temas para os próximos. Graça e paz. Até logo.